primeira forma da gente lidar, de ensinar o paciente aí com suas emoções, é através da psicoeducação sobre as emoções, né. Então, como eu já estou falando aqui nesse processo inteiro, nessa aula inteira. A psicoeducação sobre sobre as emoções, quais são as emoções, as funções também de cada emoção e também que as emoções passam. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele acha que a emoção não passa, principalmente a ansiedade. Essa ansiedade vai ficar aqui presa comigo, ela nunca vai embora. E às vezes o paciente até vive aquela emoção e ele não consegue reconhecer, ele não consegue identificar que a emoção vai embora, né. Às vezes a gente pergunta no consultório: "Ah, você sentiu ansiedade tal dia e tal?" "Ah, senti." "E ela ficou por quanto tempo?" "Ah, ficou o dia inteiro." Ficou o dia inteiro, né, o dia inteiro, é provável que não, né. É provável que ele tenha ficado agitado o dia inteiro, que tenha se sentido desconfortável o dia inteiro, mas a ansiedade, o pico da ansiedade o dia inteiro, é bem provável que não, porque isso é fisiologicamente impossível, né, de acontecer, porque é um desgaste de energia muito grande, pensa na questão da resposta de luta ou fuga, que eventualmente ela precisa, aí o corpo vai voltar para homeostase, né. Então, ele precisa entender que a emoção ela tem um pico, mas depois ela vai voltar, quando a gente fala, por exemplo, na questão da própria ansiedade, tá. Então entender, a gente precisa muito bem psicoeducar o paciente sobre as emoções, sobre as funções das emoções, ou seja, para que ele entenda que ele não vai se livrar dessas emoções, e também que as emoções, principalmente a questão da ansiedade, que elas passam, que elas não são coisas que vão ficar e vão se manter e coisas nesse sentido. E isso ajuda a trabalhar a aceitação das emoções, porque o paciente ele precisa entender, ele precisa aceitar as suas emoções, no sentido de entender que muitas vezes a emoção que ele está sentindo é uma emoção normal, que faz parte do seu funcionamento, que aquilo não é uma coisa tão negativa, porque se ele interpreta todas as emoções que ele sente como uma coisa terrível que ele não pode sentir, isso só intensifica a sua emoção ou gera outros ciclos de manutenção que isso piora todo o seu processo. Então, psicoeducar o paciente, ele realmente entender como são as emoções, como elas funcionam, o que elas passam e tudo mais, isso ajuda ele a trabalhar com a aceitação das emoções. A partir do momento que o paciente aprende a aceitar as suas emoções, uma próxima vez que ele sente ansiedade, ele em vez de se desesperar, de pensar: "Ai meu Deus do céu, eu estou ansioso", ele pode: "Calma, ansiedade é uma emoção normal, a ansiedade passa e lá né, porque ele vai aceitar essa questão da ansiedade. E isso pode ajudar ele a regular a sua emoção. Então isso é a primeira coisa que você pode fazer para ajudar o paciente a regular melhor as suas emoções, tá. Basicamente psicoeducar sobre as emoções e que elas passam e tudo mais, para trabalhar a aceitação do paciente. Segunda coisa é justamente o mindfulness de emoções, que é a atenção plena aí de emoções. Isso ajuda o paciente a aprender a conviver com as emoções e vivenciar essas emoções como uma espécie de espectador, né, com menos envolvimento, porque como eu comentei, um dos grandes problemas é justamente aí o envolvimento com as emoções. Então eu sinto tristeza, eu me envolvo demais com essa tristeza e isso me faz sofrer, me mantém em comportamentos bem disfuncionais, por aí vai. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu me envolvo com essa ansiedade no sentido: "Ai meu Deus do céu, tal coisa vai acontecer, eu vou morrer, essa ansiedade não vai passar", e tudo mais. E isso prejudica, faz eu ter comportamentos bem disfuncionais a respeito disso, ou fazer essa ansiedade aumentar. A raiva é a mesma coisa, eu sinto raiva, eu sinto a necessidade de extravasar essa raiva, sinto a necessidade de colocar essa raiva para fora. Trabalhando o mindfulness aí, a atenção plena de emoções é muito importante, é muito bacana, porque a ideia é ajudar o paciente a sentir aquela emoção, e em vez de se envolver com aquela emoção, ele simplesmente vai deixar e ficar mais como um espectador, realmente ficar mais no papel de observador daquela emoção. Tem aquela velha, analogia, né, que a gente usa no sentido de imaginar realmente que você está ali num cinema ou num teatro e você está vendo aquela emoção passar na tela, você não está envolvido com ela, de certo modo. Não é uma coisa fácil de fazer, mas o mindfulness de emoções pode ajudar bastante
nesse processo, que é ajudar o paciente através de uma meditação guiada, por exemplo, ou através dessas questões de, imagina uma situação dessa maneira, você olhando a emoção de longe e tal, de quando ele sentir a emoção, ele consiga deixar essa emoção passar, ele sem julgamento, sem lidar de uma maneira disfuncional com essa emoção. Essa é a segunda coisa que você pode ajudar o seu paciente a fazer para lidar melhor com as suas emoções. Como eu disse, não é uma coisa fácil de se fazer, mas é um meio que a gente utiliza bastante aí nas psicoterapias para ajudar o paciente a lidar com isso, tá? A terceira coisa é a ação oposta. A ação oposta aí já é uma estratégia mais comportamental que ajuda também nesse processo aí para o paciente aprender a lidar melhor com as suas emoções. Então, quando você experimenta uma emoção, né, um comportamento, geralmente vem com essa emoção. Então, você tem uma emoção e normalmente você se comporta baseado nessa emoção. Então, na ansiedade, no medo, a gente costuma fugir, na tristeza, a gente costuma se isolar, como eu já comentei. Na ansiedade, fugir, já falei. Na raiva, a gente costuma extravasar isso, né? Às vezes bater nas coisas, xingar as pessoas e por aí vai. Então, se você tá com raiva, você pode às vezes brigar ou discutir. Se você tá triste, você pode se retirar dos ambientes, né? Se isolar. E o seu corpo faz com que você reaja às emoções de uma maneira específica, né? Isso normalmente acontece. E fazer a ação oposta do que você quer fazer, do que você sente o impulso de fazer, de certo modo, é uma coisa que vai te ajudar a mudar a sua emoção. Por mais que pareça uma coisa bem besta, tá? Ai, mas que nada a ver, vai funcionar. Funciona, isso são coisas, são atividades testadas cientificamente que realmente funcionam, que ajudam as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Então, se você normalmente começa a gritar quando tá com raiva, tenta falar baixinho e de maneira mais educada. Se você quer se isolar, quer se retirar quando você está triste, né, por exemplo, faça questão, às vezes, de visitar um amigo na próxima vez que você se sentir dessa maneira. E isso você pode trabalhar com o seu paciente. Então, identificando muito bem as emoções que ele possui, mais comuns, e os comportamentos mais comuns que ele tem, quando ele sente aquela emoção, vai te ajudar aí a pensar em ações opostas que ele pode acabar exercendo. Isso vai ajudar bastante aí no processo desse paciente lidar melhor com as suas emoções. Aí você vê que já é uma estratégia mais comportamental. A primeira estratégia é realmente de psicoeducação, né, dele entender, conhecer mais, meio que de autopercepção das coisas, como as coisas funcionam, isso ajuda na aceitação. A segunda é de você conseguir não se envolver com aquela emoção, que é através do mindfulness. A terceira é de fazer a ação oposta daquilo, então é bem comportamental mesmo, para que você treine o seu corpo a ter uma resposta diferente quando você sente aquela emoção. Tá? Isso ajuda no processo também. E a quarta é checar os fatos, que aí já é uma atividade mais cognitiva mesmo. Tá? Então é checar os fatos. Então talvez o paciente pode aí talvez olhar para trás na sua vida, né, na vida dele, e pensar em quais situações que talvez ele tenha exagerado, né, ele tenha exagerado na resposta. Ou ele pode notar algo às vezes uma vez pareceu assim muito grande, muito difícil de lidar, quando na verdade era uma coisa meio sem importância, que na verdade não era uma coisa tão negativa assim. Então, ele pode verificar os fatos no momento para ajudar a reduzir a intensidade das suas emoções extremas, tá? E que você pode realizar algumas perguntas, né? Que evento desencadeou a emoção do paciente, por exemplo? Então, quando ele está ali sofrendo e tudo mais, ele pode se perguntar: que evento desencadeou minha emoção? Né? A segunda pergunta é: que interpretações ou suposições estou fazendo sobre o evento? Então, identifica primeiro o evento, o que é o gatilho aí, vamos colocar. Depois, que interpretação ou suposição será que eu estou fazendo sobre esse evento? Que interpretação ou suposição será que eu estou fazendo sobre esse evento? Isso já ajuda o paciente a colocar ele numa mentalidade um pouco mais de, talvez eu estou exagerando, né? E depois, a minha emoção e a sua intensidade correspondem aos fatos da situação? Será que a minha emoção e a sua intensidade correspondem aos fatos
da situação, ou ela apenas corresponde às minhas suposições da situação? Então esse quarto, exercício, essa quarta coisa, né, que você pode usar para ajudar o seu paciente a lidar com as emoções dele, né, a regular melhor o seu emocional, envolve bastante isso, né, vai ajudar bastante esse processo. Então eu vou repetir. Primeira coisa, bem a parte da autopercepção do seu funcionamento e autopercepção de como e um conhecimento de como as emoções funcionam de certo modo. Isso vai ajudar na aceitação do paciente aí das emoções. A segunda coisa é o mindfulness de emoção, que vai ajudar o paciente a não se envolver tanto com as suas emoções, né. Então é ele aprender a sentir aquela emoção e deixá-la passar, a viver como um espectador daquela emoção, sem tanto julgamento e sem tanto envolvimento. A terceira é uma técnica mais comportamental, que é de você fazer o oposto do que normalmente o comportamento você tende a ter com aquela emoção. Aí você faz uma técnica oposta para tentar condicionar mesmo você ter uma resposta diferente. E a quarta já é uma técnica mais cognitiva, para você ajudar o paciente aí a questionar a situação que gerou aquela emoção, as interpretações que geraram aquela emoção e que será que talvez não existe aí uma resposta mais lógica para isso? Será que talvez eu não esteja exagerando, ele não esteja exagerando? Essa é a ideia.